Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do CCS Cast, o podcast do escritório jurídico Celso Cândido de Souza Advogados. Um projeto para levar o direito de forma descomplicada para você. E hoje nós vamos tratar sobre catfishing, phishing, clone de perfis, golpes da vida moderna com o Dr. Gabriel Fonseca, advogado criminalista. Tudo bem, doutor? Olá, Raquel, tudo bem? Olá a todos que acompanham o CCS Cash. Grande prazer fazer parte desse escritório, fazer parte desse projeto. E é muito importante levarmos informação a todos que são vítimas de golpe, né, principalmente. É de grande importância que a sociedade tenha conhecimento e saiba um pouco mais do que fazer, quais tipos de golpe existem, quais as precauções que podem ser tomadas. Então é muito importante esse papo nosso aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua presença. Esse é o sentido, né, do CCS Cast, é trazer informações para o grande público, um escritório tradicional, cinquentenário, que tem uma longa estrada e, ao mesmo tempo, conectado aí com as novas formas de comunicação. E é um projeto que é feito com a ajuda de toda a banca jurídica, né? Então, a gente é que agradece a sua presença aqui. Exato, que bom. Falando um pouquinho sobre esse tema, a gente trouxe aqui o relatório de fraudes de identidade e fraude de 2025. Ele foi divulgado pela Serasa Experience. No ano passado, 51% dos brasileiros foram vítimas de alguma fraude. A maioria, 54,2% desse total, teve prejuízo financeiro. O principal tipo de golpe aplicado foi o do uso de cartão de crédito, mas também teve fraude através de boleto, de transações fraudulentas via Pix, phishing, e-mails, mensagens fraudulentas e outras mais que nós vamos entender melhor como funciona aqui. E os crimes digitais também vêm crescendo na mesma proporção, né? A Associação de Defesa de Dados Pessoais do Consumidor divulgou que foram 5 milhões de fraudes no ano passado aí dentro do ambiente digital. Em Goiás, só no primeiro semestre de 2024, quase 25 mil. Ou seja, uma média de 138 casos por dia. É muita coisa, né, doutor? É muita coisa e a tendência é que aumente cada vez mais. Com essa introdução da tecnologia, que tem sido assim, a gente não vê ninguém que não use celular hoje em dia. Aplicativo de WhatsApp, rede social. Então, com essa introdução e cada geração que passa vai se aumentando isso, a gente vai ter mais e mais golpe. E é importante falar que todo dia tem um golpe diferente. Então, por isso é necessário que todo mundo fique atento a isso. E quem são as maiores vítimas? São os idosos? São os idosos, são aquelas pessoas que confiam demais nas pessoas, mas os idosos são as grandes vítimas e são os principais alvos. Por quê? Porque os idosos, eles são mais frágeis e têm menos conhecimento tecnológico. Os idosos, eles veem um link ali no WhatsApp, recebem uma chamada de um filho que não é filho, que é um golpista, e já acreditam, ficam preocupados. Então, eles são mais vulneráveis. E às vezes, por não ter conhecimento, ou por ter até esse sentimento mais vulnerável de sempre querer ajudar, de sempre ficar preocupado com situações adversas, eles são mais propensos a cair em golpes. Certo. Pois é, gente. Então, já compartilha esse link com alguém da sua família ou algum conhecido para quem você acha que esse conteúdo vai ser importante, porque nós vamos trazer aqui vários alertas, explicar os tipos de golpe, como funcionam, né? Então, compartilha. Deixa o seu comentário, a sua dúvida, vai ser para a gente muito importante contar com a sua participação, tá bom? Até caso alguém tenha sido vítima também, né, Raquel? É importante falar, às vezes a gente tem alguma solução. Eu mesmo já passei por um caso em que, mesmo sendo advogado, mesmo conhecendo como o pessoal trabalha, eu já fui vítima. Então, a gente vai contar um pouquinho disso no decorrer da conversa. Quer dizer, a gente falou aqui que os idosos são mais vulneráveis, mas todos nós estamos sujeitos. Todos estão sujeitos, todos. Ninguém pode escapar dessa tentativa de golpe. Vamos falar sobre alguns tipos de golpe. Golpes do dia do aniversário. Como é que funciona esse golpe? Antes de entrar nessa questão do golpe
específico, deixa eu só colocar um panorama geral. Sim. O que é golpe? Golpe é quando alguém passa informações, quando alguém conversa com você, quando alguém tira de alguma forma vantagem financeira de você de maneira enganosa. Esse é o famoso 171, é o famoso estelionato. Então, todo tipo de forma que alguém te fraudar para conseguir vantagem financeira, essa pessoa está cometendo um golpe. E por que a gente engloba o golpe em crimes digitais? Porque grande maioria dos golpes hoje em dia, 90%, são feitos pela internet. Só que quando a gente fala de crime digital, além dos golpes, além dessa questão do estelionato, nós temos também xingamento por rede social, difamação. Tudo que é feito por meio da internet entra na questão dos crimes digitais. E o golpe também entra nesse setor. E aí, especificando os golpes. Primeiro, golpe do dia do aniversário. É uma modalidade nova de golpe, relativamente nova. Eu tive conhecimento até hoje de 4 situações que aconteceram da mesma forma. E aqui eu vou citar um caso em que estou trabalhando, sem citar nome de cliente nem nada, mas que estou trabalhando e que aconteceu para que todos possam ficar atentos. No dia do aniversário da minha cliente, ela recebeu uma batida na sua porta falando que ela havia ganhado um buquê de flores de um admirador secreto. E ela ficou muito contente com isso, ficou com grandes expectativas, ficou curiosa para saber quem era. E aí o entregador subiu até a casa dela, que ela mora num apartamento, e falou: você recebeu, né, esse buquê de flores, só que para eu ir lá pegar e te entregar, eu preciso receber uma taxa de transporte. E ela estranhou assim, mas tudo bem, para receber um buquê de flor, mesmo que seja golpe, vai ser uma quantia baixa, então tudo bem. E ela não estava perto do seu celular na hora, até para receber notificação bancária, alguma coisa assim. E aí ele falou: é R$10 a taxa e tudo mais. Ela: não, tranquilo, passa o cartão. Quando ela aproximou o cartão da maquininha do golpista, ele falou que não deu certo, que o cartão dela estava com algum problema. Ela foi, pegou outro cartão e tentou novamente. Mais uma vez ele disse que não deu certo, que o cartão dela estava com um problema. Ela pegou o cartão da mãe dela que ficava com ela e passou na maquininha do golpista. Mais uma vez ele falou que não deu certo. Aí ele disse: não, aguarda um minutinho que eu vou buscar outra maquininha de cartão e volto para a gente tentar fazer essa transação da maneira certa. Passado uns 10 minutos, o rapaz não tinha voltado. E aí ela foi ver o celular dela e viu que as transferências bancárias tinham sido feitas nos 3 cartões de crédito. E de alguma forma, algum mecanismo que eles alteram ali na maquininha, ele conseguiu subtrair todo o valor que havia de crédito nos 3 cartões, tornando um prejuízo de aproximadamente 25 mil. Quer dizer que ele não passou R$10, mas ela não viu, ela viu que ele tentou passar R$10? Não, ela não se atentou ali o que ele passou na maquininha e de toda forma, mesmo que o que me causou muita estranheza é que ele conseguiu passar o limite que tinha no cartão, todo o limite. Então, existe algum mecanismo que eles utilizam nessa maquininha, vinculado a alguma sistema de informação vinculado à internet, que ele consegue ver qual o limite que ela tem no cartão e consegue puxar todo esse limite. Porque ele poderia ter passado R$1.000. Exatamente. Vamos dizer assim, e ela não viu, exatamente. Mas passar todo o limite... Em um passou 3 mil, em outro 6 mil e em outro 16 mil, algo assim. Nessa situação, a operadora de cartão de crédito pode ser responsabilizada? Pode ser responsabilizada. Eu entendo que deve. Até um tempo atrás, quando entravam-se com ações cíveis pedindo indenização ao banco, era pacificado que o banco era responsável. Por quê? Pelo banco ser detentor do nosso dinheiro, ele tem que ter travas de segurança. Então, qualquer transação suspeita que é feita, o banco deve bloquear na hora. Só que não foi feito isso. Só que hoje tem entendimentos que não, que quando a pessoa é vítima de algum golpe, quando a pessoa ela coloca a senha dela porque ela quis colocar a senha dela, o banco não pode ser responsabilizado. Então hoje existe essa discussão, se o banco é responsabilizado mesmo ou não. Tem juiz que entende de um jeito, tem juiz que entende de outro. Mas eu entendo que o banco, por ter sua força de segurança, por todo o seu sistema de inteligência, principalmente relacionado a cartões, ele deve ser responsabilizado porque ele deve ter medidas de segurança para evitar que esse tipo de situação aconteça. Principalmente nessa situação aí que eles acessaram todo o limite. Exatamente, né? Exatamente. Aí eles falam: não, mas se ela colocou a senha do cartão, ela
viu ali o que estava acontecendo, mas muitas vezes a pessoa está ali em situação de vulnerabilidade, ela não viu, ela passou despercebido, às vezes ela foi coagida a colocar a senha. E aí, como é que fica? Tem essa situação também. O banco tem que ser responsabilizado. É responsabilidade do banco garantir a segurança do cliente dele. Mas, de toda forma, né, doutor, quanto mais previdente a gente for para evitar uma situação dessa, melhor, porque é muita dor de cabeça até que você consegue resolver uma situação dessa, Exatamente. né? Até que você consegue resolver essa situação, você fica no prejuízo. E corre o risco de nem conseguir resolver. Pode ser que encontre o autor responsável e ele faça o ressarcimento, pode ser que não. Se encontrar o autor e se ele não tiver o dinheiro para pagar, como é que a vítima fica? E se o banco não for responsabilizado para pagar, como é que a vítima fica? A vítima fica no prejuízo. Então, às vezes, mesmo achando o autor, mesmo sabendo tudo que tem que ser feito, pode ser que a vítima nem receba o valor que ela perdeu. É muito complicado isso. Daí a gente tem que ficar muito atento. Maquininha de cartão, qual é a dica? Primeiro, a gente não passar desatento, né? Passa aí, sem olhar ali o valor, né? Porque tá acontecendo muito isso. Golpe sempre acontece quando a gente está desatento. E é nessas situações de vulnerabilidade que a gente acaba sendo vítima. Então, no nosso dia a dia, na correria, na intenção de ser o mais prático possível, a gente passa desatento. Eu vou num posto de gasolina, não, coloca R$100, 200, e eu aproximo ali o cartão e eu nem vejo quanto eu paguei. Então, a gente tem que ficar atento, às notificações que o nosso aplicativo do banco manda. Evitar passar cartão por aproximação, justamente para dificultar essa questão da pessoa que utilizou ali a maquininha colocar o valor que ela quer. Porque quando a gente insere o cartão na maquininha, a gente olha o valor. Exato. Então, quando você coloca o celular assim, você já não vê ali o visor. Exato. Então, assim, todo detalhe, todo tipo de cautela, todo tipo de desconfiança evita que a gente seja vítima de golpe. Eu sempre falo para os meus clientes, desconfie. Mesmo na pessoa que você mais conhece no mundo, desconfia. Se você for passar um cartão, se você for fazer uma transação, se você for pagar um boleto, desconfia. Analisa tudo primeiro para depois passar e ter aquela transferência 100% concluída. Porque para você correr atrás depois é muito mais difícil. Você falou de boleto, eu lembrei de uma situação aqui que eu já ouvi falar que acontece. Às vezes você recebe um boleto e os golpistas, vamos supor, um boleto do banco, do seu cartão de crédito, ou vamos lá, da sua conta de energia, qualquer conta. O golpista altera o código de barras. Você pensa que está pagando aquela conta e está pagando outra. Sim. Isso acontece. Acontece. O que é um boleto? Boleto é um papel emitido, é um PDF. Que qualquer pessoa pode simular ali, pode gerar um boleto. Qualquer pessoa com acesso ao aplicativo de banco, ela pode gerar o boleto. Então, os golpistas, eles conseguem aplicar golpes. O primeiro passo deles é conseguir informações. Então, se ele descobre que você tem uma conta para pagar tal dia e que costuma fazer esse pagamento por meio de boleto, ele gera esse boleto, às vezes com o mesmo valor que você iria pagar. E ao invés de colocar o destinatário para a pessoa certa que receberia aquele valor, ele coloca para a conta dele. E nisso, lá no PDF, ele pode fazer alterações de símbolos, da Receita, do Estado de Goiás. Isso acontece muito. E as pessoas, elas nem percebem para quem elas estão pagando. Tanto que, quando eu vou pagar um boleto pelo celular, tem duas confirmações. Primeiro, eu coloco o código de barras e coloco em confirmar, para ver se está certo com o boleto. Quando eu coloco em confirmar, o próprio banco me indica, não é aqueles dados que estão no boleto, mas o verdadeiro recebedor. Então, eu tenho que confirmar e conferir esse verdadeiro recebedor. É sempre importante. Tem muita gente que vai, aproximei aqui do código de barras, não, tá tudo certo, é isso mesmo, já dei o ok, já transfere. Você tem que ver se tá lá, digamos, para o Tribunal de Justiça de Goiás. Se tá lá Tribunal de Justiça de Goiás mesmo. Exatamente. E já tive clientes que caíram em golpe do Tribunal de Justiça de Goiás, onde o golpista simulava ali a logo do Tribunal de Justiça, o PDF, o boleto, como vem para o pagamento de custas iniciais. E caiu, porque não verificou exatamente lá quando foi pagar o real destinatário. Então, mais uma... É tudo uma questão de atenção, né? Exato. E assim,
é inimaginável as situações em que pode acontecer um golpe. Esses dias estava até conversando com o Dr. Jefferson, nosso colega advogado lá do escritório. Ele me relatou uma situação em que, por meio de inteligência artificial, criaram uma audiência online. Sabiam que essa pessoa teria uma audiência virtual e aí a própria IA fez a imagem de um promotor, fez a imagem de um juiz, fez a imagem de um advogado e falou: meu amigo, seu processo deu certo, mas para você receber, você vai ter que pagar essa quantia aqui de custas judiciais. E me mandaram um boleto para ele e ele pagou. Só que não recebeu nada. E toda essa audiência, toda essa imagem que foi criada, esse teatro que foi criado, era mentira. Então a gente tem que tomar cuidado. As situações criadas são inimagináveis. A criatividade do golpista é impressionante. Podia usar isso pro bem, né? A criatividade e a qualidade que eles têm para fazer um negócio tão bem feito. Então tem que ficar atento aos mínimos detalhes. E vamos falar então de um outro tipo de golpe, que é o phishing. O que é esse golpe e como que ele é aplicado? O phishing é muito comum quando os golpistas eles se passam ou por bancos ou por empresas, primeiro querendo coletar dados. Eles tentam ali de alguma forma conseguir seu nome completo, seu CPF, nome de mãe, nome de pai, dados bancários, número de conta. Eles tentam se passando por um atendente ali, fazendo perguntas e as pessoas às vezes se esquecem que banco não faz ligações e acabam passando. E com essas informações, eles começam a relatar situações para a vítima, falando que ela deve pagar algum boleto que está atrasado, falando que tem algum problema na conta dela e que para resolver aquele problema ela tem que pagar alguma quantia. E esse tipo de golpe acontece, na sua grande maioria, com idosos. Tem muito idoso que não tem esse conhecimento de que o banco não liga, que o banco não faz ligações, e sim só tem essas tratativas pessoalmente. Então é importante que a pessoa saiba que nunca qualquer tipo de informação sua seja passada por telefone, seja passada por mensagens, sempre ou pessoalmente ou dentro do aplicativo do banco, nunca por telefone. Porque o banco hoje divulga muito que não faz ligações, né? Exatamente. Eu mesma já recebi, eles têm mandado muito SMS. Muito. Às vezes falando, você tem uma dívida. Esses dias me mandaram falando, do meu banco falando que eu tinha pontos para resgatar do cartão de crédito. Cartão de crédito. Aí... Manda o link. Manda o link. Aí eu fui, porque realmente eles acertaram o banco. De vez em quando eu recebo de banco que eu nem tenho conta. Aí eu perguntei pra minha gerente, falei, escuta, esse negócio aqui procede? Não, a gente não manda, não. Então... Exatamente. Porque na hora do ponto do cartão de crédito, eu ainda fiquei pensando que pudesse ser verdadeiro, mas nem fui lá. Até porque você usa o cartão e geralmente se você está cadastrado ali em algum sistema de milhas, você vai receber milhas. Então, assim, é normal, é do nosso dia a dia e eles se aproveitam disso. Só que, como você disse, o banco não vai te mandar mensagem, o banco não vai te ligar. Hoje mesmo, eu recebi uma mensagem falando que o meu cartão do banco certo tinha sido bloqueado e que para desbloquear eu tinha que clicar no link abaixo. Só que eu falei, cara, não tá bloqueado, eu acabei de almoçar, eu acabei de pagar meu almoço, tá tudo certo. Tá tudo então certo. Não vou nem... Mas às vezes você pode ser pego no contrapé. Pode. Se a gente estiver ali num momento de bobeira, de descontração, a gente cai. Eu recebi uma ligação um tempo atrás, não chega a ser o phishing não, mas recebi uma ligação de uma pessoa falando que era do IBGE. E eu normalmente não tenho muita paciência com ligação. E eu não sei porque desse dia eu tive. E a pessoa estava tão educada, não, eu queria só fazer uma pesquisa do IBGE, estava na época do censo. Falei, tá bom. E fui e respondi algumas coisas. Aí, por fim, a pessoa falou, não, então você pode só confirmar alguma coisa lá e eu vou te mandar o link só para você me dar uma nota do meu atendimento, alguma coisa assim. E a pessoa muito educada. E eu não cliquei no bendito do link. Você cai na lábia da pessoa. Então, o que aconteceu? Aí tentaram roubar o meu... Eu fiquei sem meu WhatsApp, pegaram meu WhatsApp. E aí foi eu não lembro mais o que eu fiz. Fui na delegacia, tudo. Mas fiquei sem meu WhatsApp e tal. Me deu uma canseira, sabe? Dá uma dor de cabeça. Dá uma dor de cabeça. Isso quando eles... eles pegaram meu WhatsApp e começaram a pedir dinheiro.
nos grupos e tal. E aí, até que eu consegui bloquear o WhatsApp e tal, ficou só no WhatsApp. Já traz um transtorno danado, né? Uma amiga minha disse que me deu dinheiro. Falou, Raquel, eu pensei que você estava precisando mesmo. Né? Mas é terrível. E com esses links, eles conseguem hackear seu celular. Você clicando no link, é a mesma coisa de você... Sabe aquele TeamViewer do computador que você permite o acesso remoto? Sim. É basicamente aquilo. Só que eles conseguem acessar ali o seu celular, e se o seu celular não tem um bloqueio dentro dele para acessar o WhatsApp, para acessar Instagram, para acessar qualquer outra rede, eles conseguem acessar. O meu celular mesmo, até se ele for furtado ou roubado, até com ele destravado, quando eu clico no WhatsApp, tem que ter minha facial, senão não abre. Então, todos esses elementos, eles ajudam a evitar que você seja vítima de golpe. Certo. E tem quando você falou dessa questão deles acessar o celular, eles acessam, inclusive, se você abrir eles começam a visualizar tudo que você está fazendo. Isso. Então, se você abrir um aplicativo do banco... Eles vão ter acesso. Eles vão ter acesso. Exato, exatamente. Então, hoje em dia, quando uma pessoa tem o WhatsApp clonado numa situação dessa... além de, claro, recuperar o seu WhatsApp, que outra medida ela tem que tomar até para evitar esse acesso ao restante dos dados? Tem alguma dica? Tem. O WhatsApp sempre te alerta ali. Tem uma coisa que chama verificação em 2 etapas. Que sempre, às vezes, você está mexendo ali e aparece o WhatsApp pedindo para você colocar uma senha. Isso é importantíssimo você ter. Por quê? Se tem um acesso diferente, ele geralmente pede para você colocar essa senha. Essa é a verificação em 2 etapas, essa é a segunda etapa. Porque te deixa mais seguro. Às vezes tem algum acesso, se eu vou acessar pelo meu computador e eu não tenho ele cadastrado, quando você cadastra aqui pelo celular, ele vai pedir essa verificação, justamente para ter certeza que é você que está acessando. Porque quando você cai num golpe, o golpista não vai saber dessa senha de 6 dígitos. Então ele não consegue o acesso. Então, essa verificação de 2 etapas é muito importante. E a dica que sempre dada, desconfiar de tudo e nunca clicar em nenhum link que você não sabe o que é. Não se pode mais clicar em link. A desconfiança é a sua melhor amiga nessas horas. E tem um golpe também de oferta de emprego, apesar de que hoje tem muita gente que não está querendo mais emprego, mas... Mas ainda brilha o olho de muita gente, né? Ainda existem pessoas com a realidade que precisam de emprego e que estão desesperadas por emprego e que estão desesperadas. E eles sabem quem são essas pessoas. Às vezes não encontram nenhum registro ali na carteira de trabalho que tem Tem uma lista, né, de todas as pessoas que estão registradas como trabalhadoras no Brasil. Então, eles sabem com quem eles falam. E ali, muitas vezes, chegam até essas pessoas uma oportunidade de emprego. Só que, curiosamente, eles falam, não, você foi premiado aqui com uma vaga de emprego e tudo mais. Só que, curiosamente, eles falam que, para você conseguir essa vaga, você tem que pagar um valor. Então, peraí, geralmente quando você vai trabalhar, você está prestando ali uma mão de obra. Não faz sentido você pagar um valor para conseguir uma vaga de emprego. Só que eles mexem com a fragilidade das pessoas. E a pessoa ali que está desesperada, está desempregada, está precisando de dinheiro, ela vai pagar para conseguir um trabalho. Então, se a pessoa não estiver atenta, se a pessoa estiver nessa situação de fragilidade, estiver com o emocional despreparado e não desconfiar dessa situação, ela vai cair nesse golpe. E tem acontecido muito. Chegam mensagens no e-mail, chegam SMS, chega mensagem no WhatsApp falando dessa vaga de emprego. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Você falou sobre dados, né? Onde que esses golpistas conseguem esses dados? Esses dados geralmente eles são públicos. E hoje, com a internet ela trouxe muitos benefícios. A gente consegue informações assim de toda forma possível. Então, o portal da transparência do governo ele fornece várias informações sobre a pessoa. Nós temos até, nós advogados, existe um aplicativo que chama Jus Brasil, em que pessoas podem pesquisar processos, ver números de processos. Às vezes, dentro desses processos, elas conseguem o CPF da pessoa. Então, até dentro desse site, eles conseguem saber quais pessoas conseguiram ganhar um processo e que estão para receber algum valor. E tendo essa informação, eles entram em contato com essa pessoa e falam, você ganhou esse processo, você vai receber tanto, só que para receber você precisa pagar tanto.
Então, assim, eles conseguem essas informações pela internet. Portais do governo, portais como o Jus Brasil, que agora, inclusive, teve uma alteração essa semana para ter uma segurança maior para todo mundo. Mas, mesmo assim, a internet fornece informações assim de todas as formas possíveis. Não, eu ia te perguntar aí como é que fica a segurança de dados. A gente tem até a Lei Geral de Proteção de Dados. Exato. Como é que fica? Infelizmente... Só de enfeite essa lei? Infelizmente, a fiscalização em cima dela é muito curta. É muito pequeno. Como são vários e muitos sites, a lei de proteção de dados, ela muitas vezes é aplicada, muitas vezes não, e quando não é aplicada, nós não temos uma fiscalização adequada. E, infelizmente, quem sofre algum golpe não denuncia, não fala que sabe que tem dados em tal site, pede para tirar. Não, infelizmente isso não acontece. Muitas vezes nós nem sabemos que tem dados nossos em tal site, né? Então, a internet tem esse problema. Ela traz muitas informações, mas te expõe demais. E essa exposição, é dentro dessa exposição que os golpistas conseguem ali seus trunfos. Pois é, e aí eu ia até te perguntar. Quando você vai fazer uma compra hoje, qualquer lugar, você entra numa loja, vai fazer uma compra, o pessoal, seu CPF, é só para cadastro. E é meu direito não dar essa informação? É seu direito não dar essa informação, completamente. E você orienta que a gente dê ou não dê? Depende. Tem gente que gosta de dar o CPF porque fica consignado lá na questão da receita. Vincula seu CPF à compra e gera um dado ali na Receita Federal. Isso, às vezes, tem gente que gosta disso. Agora, faça compras só em lugares confiáveis. Porque você fazendo compras em lugares confiáveis, você não vai ter esse tipo de problema. Seus dados não vão ser vazados, seu CPF não vai ser vazado. Só que isso é muito temerário na internet. Então, mesmo que você vá fazer uma compra pela internet, eu aconselho a não colocar seu CPF. Pois é, mas hoje é quase impossível. Você entra em qualquer loja quase de que obrigatório. Você tem que botar o CPF. Tem alguns sites que aceitam você fazer a compra sem colocar seu CPF, só com os dados do cartão. E aí, ok. Agora, tem alguns sites que exigem. Eu aconselho não comprar nesses sites que exigem. Agora, pessoalmente, se você vai numa loja muito grande, que tem ali um histórico de ser uma loja, uma empresa correta, que nunca deu esse tipo de problema, não tem nenhum problema você colocar seu CPF. Vai estar protegido. Porque no passado, o pessoal pedia o CPF até para fazer uma consulta. Sim. Né? Hoje, a gente paga com cartão de crédito, né? Então, de repente, vem o questionamento. Para que eu tenho que dar o meu CPF, sendo que eu estou pagando aqui com cartão? Exato. Mas eles pedem. Geralmente, esse CPF obrigatório está relacionado à emissão de nota fiscal. Só que, mesmo sem o CPF, a empresa consegue fazer uma nota fiscal para demonstrar ali o seu recebimento, a sua saída, mas tem muitas empresas que colocam isso como obrigatório justamente para não ter nenhum tipo de problema com a Receita Federal. Mas mesmo assim é muito temerário e, mais uma vez, faça isso só em lugares extremamente confiáveis. Porque o que eu ia te falar é o seguinte, é que o banco de dados dessa loja não está protegido de sofrer alguma fraude ou até invasão mesmo hacker. até mesmo internamente ali alguém, porque Exato. Existe uma venda de dados, Exato. né? Só que aí nesse caso a própria empresa é responsabilizada. Isso gera dano moral, pode gerar até uma situação de crime do sócio da empresa, porque teve alguma fraude ali, teve algum erro da segurança que fez com que esses dados fossem vazados. É por isso que as empresas se preocupam tanto com isso, porque senão o sócio vai ser responsabilizado. E isso veio com a LGPD. Isso, exatamente. Essa questão de dados é algo muito sério. É muito sério. Só que tá aí o grande problema. A LGPD, ela regularizou isso. Só que na prática, cadê a fiscalização? Tem muitos sites, muitas empresas, muitos comércios que continuam fazendo isso, mas sem respeitar a LGPD. Mas cadê a fiscalização? Cadê a punição? Isso, na prática, eu vejo que isso não existe ainda. Mesmo que tenha regularização, não tem a fiscalização. Outra aí a gente é que tem que cuidar cada um dos seus dados, né? Infelizmente, cada um tem que cuidar do seu. Outro tipo de golpe é o catfish. O catfish é o conhecido golpe amoroso.
Tem até uma série que eu indico aqui para quem esteja ouvindo, que chama O Golpista do Tinder. É uma série do Netflix que conta exatamente o que é esse golpe. Esse golpe é geralmente quando uma pessoa, ou ela se passa por ela mesma e tem perfis que se passam por outras pessoas, pegam fotos de um terceiro e tudo mais, alimentam aquela rede social e se envolvem com outra pessoa e cria ali um relacionamento amoroso pela internet. E vai conquistando confiança, vai gerando ali uma situação afetiva, as pessoas vão se aproximando, mesmo que não seja pessoalmente, né? E com essa confiança, ela começa a pedir valores. Ah, deu uma situação errada aqui, preciso de tanto. E a vítima ali que tem essa afetividade, quer ajudar ali seu amor, né? Ela concede os valores. E nisso ela caiu num golpe. E o golpista ele vai pedindo, até que ele seja descoberto. E nesse caso dessa série que eu citei, é um caso real, aconteceu na Europa. E o rapaz conseguiu ali milhões e milhões e milhões de várias vítimas diferentes. E o alvo é sempre o mesmo. Assim, quando é um homem, eles buscam mulheres solteiras da idade ali acima dos 30 anos, que estão procurando um companheiro, às vezes estão cadastradas em sites de relacionamento. E geralmente essas mulheres estão emocionalmente fragilizadas. E é nisso que ele se aproveita e consegue essa relação de confiança amorosa. E até mesmo com a nossa rede social, hoje em dia a gente tem que tomar cuidado para não ter os dados ali roubados e alguém usar em nosso nome. Exatamente. Até nós vemos rotineiramente amigos, conhecidos, que têm perfis, vou citar aqui o Instagram, na rede social criados com suas fotos. Às vezes com outro nome, com alguma coisa, mas estão lá as suas fotos. E aí, a sua imagem? Cadê a rede social para proteger a sua imagem? Então, nesse caso, é de grande importância que você comunique, faça uma notificação para o próprio Meta, né, que é a empresa que controla o Instagram, relatando essa situação e pedindo para que aquela conta seja excluída. Só para explicar melhor, assim, às vezes, principalmente homens, né, pode ter os dados roubados para serem usados ali pelo golpista, se passar por você, pela sua imagem, né? Mesmo que aquela imagem, que aquela rede social criada não seja usada por golpistas, é importante que seja denunciado porque é a sua imagem e outra pessoa não pode usar a sua imagem sem a sua autorização. Então é importante denunciar de toda forma. Então hoje em dia a gente tem que ser até mais cuidadoso ali na questão assim, do que publica na rede social, da exposição na rede social, né? E eu já vi muitas pessoas também expondo até dados de filhos recém-nascidos que tiveram grandes problemas com isso. O que pessoas usaram imagens dos filhos para falar que tem alguma doença, para pedir vaquinha, para pedir essas coisas. Então tem que tomar muito cuidado. Eu já falei com a minha esposa, quando a gente tiver o nosso filho, a gente não vai divulgar a imagem dele até certa idade, porque senão a gente vai estar expondo de uma forma que pode gerar uma situação muito perigosa. E ali, como você falou, cada dia surge um golpe novo, né? E aí a gente aqui tem que tomar mesmo o cuidado. Exato. Nas redes sociais, qual que é a sua orientação para a gente proteger os dados? Além de ser mais seletivo naquilo que publica, mas eu tenho minha rede social, eu acabo publicando alguma coisa. Algum cuidado que você recomenda? Essa questão da recomendação de não fazer tanta exposição, é até difícil você dar essa recomendação, porque hoje nós temos muitos trabalhos voltados para a rede social, para a imagem das pessoas. Então, é difícil aconselhar isso. Cada pessoa usa a sua rede social da maneira que acha pertinente. Agora, se possível, deixar um perfil trancado, só com pessoas, só com acesso a pessoas que você conhece. Se possível, ao ter conhecimento de que estão usando sua imagem de forma que você não compactua, denunciar instantaneamente. Teve um caso, inclusive foi na cidade de Anápolis, que teve um atentado lá no STF de um homem-bomba. Não sei se você se recorda disso. Foi até esse ano. O final do ano passado, desculpe. E relacionaram esse homem, que tinha um codinome, esse homem era lá do sul do país, relacionaram a um ex-candidato a vereador daqui de Anápolis que tinha o mesmo codinome. E aí, quando souberam disso,
várias redes sociais expuseram a imagem desse senhor daqui de Anápolis, colocando ele como o terrorista. Homem. Exatamente. Então, a imagem dele foi usada, mesmo sendo que ele utilizava pouquíssimo a rede social. O que foi feito? Quando ele tomou conhecimento, nós entramos em contato com os perfis que divulgaram as imagens, pedimos para apagar, não apagaram. Entramos em contato com o Meta, pedindo para excluir aquela rede social, excluir aquelas imagens, não fizeram. Entramos com uma ação que gerou uma reparação de danos morais para ele e gerou também a exclusão dessas redes sociais. Então, só que até isso acontecer, gerou um transtorno muito grande para ele. Então, não é só golpista utilizando sua imagem. Às vezes, sua imagem é utilizada de maneira errônea. Então, toda situação dessa, primeira coisa que você tem que fazer além de entrar em contato com aquela pessoa que divulgou, pedindo para excluir, é denunciar no Meta. Relatar lá no Meta que teve problema e, se não atenderem, mandar uma notificação extrajudicial e entrar com uma ação judicial para apagar aquilo lá o quanto antes. Tem que tratar dessa forma para ver se a gente consegue ali, né, manter ali a idoneidade de cada um. Exato. Né? Tem que ser o mais curto e grosso possível, porque rede social propaga as coisas numa velocidade impressionante. Então, quanto antes você cessar aquele problema na raiz, melhor. E o que mais que a gente tem que fazer quando cai num golpe? Primeiro, sempre denunciar na polícia, abrir um boletim de ocorrência. Eu sempre aconselho você estar amparado de um advogado. Vá até seu advogado, converse com ele, relate o problema que aconteceu. Às vezes é caso de fazer denúncia em uma delegacia, às vezes é caso de fazer denúncia em outra delegacia, às vezes é caso de mandar essa notícia do crime que aconteceu para o Ministério Público, para instaurar uma investigação. Por que é importante fazer essa denúncia? Todos os dias denúncias são feitas e a polícia tem um banco de dados de tudo o que acontece. Então, às vezes, o seu caso está correlacionado com outros. Às vezes, eles já sabem quem cometeu aquele crime. Então, é muito importante que você faça essa denúncia para que o sistema de inteligência da polícia tenha esse conhecimento e possa fazer a investigação da melhor forma possível. Além disso, pode ser caso também de entrar com uma ação civil para pedir uma indenização por danos morais, danos materiais. E sempre contar com a ajuda de um advogado especialista para te orientar, para fazer um passo a passo, para estabelecer uma estratégia para que você consiga um resultado. E, doutor, também essa questão de você registrar a queixa, às vezes pode te resguardar de alguma situação também, né? Para você não ser culpado de alguma coisa, você tá lá com um boletim de ocorrência demonstrando, não, peraí, aconteceu isso comigo e eu fui até a polícia, eu tornei esse fato público. Então, estou demonstrando aqui que ao tornar esse fato público, eu estou declarando que isso aconteceu comigo, que não fui eu o verdadeiro responsável por algo. Certo. E quais são as penalidades para esses golpistas que usam os dados ou extorquem as pessoas através dessas situações enganosas, né? O golpe, ele é formalmente conhecido como estelionato. Está no artigo 171 do Código Penal, tem a pena de 1 a 5 anos e tem agravantes. Quando esse golpe é cometido pela internet, vai ter um aumento de pena. Quando esse golpe é cometido contra idosos, também tem um aumento de pena. E eu percebo que tem tido uma mudança na lei, principalmente para agravar essas situações rotineiras. Essa da internet, essa contra idosos, tem sido agravada. E como tem aumentado muito o número de golpes, eu acredito também que essa pena vai mudar em breve e vai ser aumentada drasticamente. Alguma consideração final sobre esse assunto, que eu tenho certeza que não se esgota, mas como a gente precisa encerrar, eu queria que você deixasse nas suas considerações finais. É sempre deixar uma questão de alerta para quem é vítima de golpe. Sempre desconfiar, nunca acreditar no que as pessoas falam, sempre ficar muito atento aos detalhes, observar tudo que você compra, tudo que você faz, toda a informação sua que é exposta nas redes sociais, na internet. Tudo isso é importante. A desconfiança é o principal remédio para que você não caia em golpes. E uma vez que você caiu, não pense que eu não vou fazer nada porque agora já era, porque eu não vou conseguir reaver esse dinheiro. Não, às vezes tem solução. Então converse com o seu advogado, explique a situação, trace uma estratégia com ele, porque pode ser que você consiga reaver o seu dinheiro, consiga punir aquele golpista e faça com que outras pessoas não sejam vítimas como você foi.
Porque também é importante, né? A gente não pode pensar só na gente. A gente tem que pensar na sociedade quando como a gente todo. denuncia, como você falou, a gente está ajudando as autoridades a entender o que está acontecendo e, às vezes, a partir daquilo ali está acontecendo com mais gente, vai ser tomada uma providência, né? Porque o golpista, ele nunca faz só um golpe e parou. O golpista vive daquilo. Então, todo dia ele está aplicando um golpe diferente, ele conhece outras pessoas que aplicam, ele tem uma rede ali. Então, é muito importante a realização dessa denúncia. Muito bem. Tá certo, doutor. Muito obrigada, viu? Tenho certeza que esse podcast vai ajudar muita gente. Eu aprendi muito aqui a ser mais cuidadosa, principalmente na hora de passar o cartão de crédito. Exato. Gente, então nós vamos ficando por aqui. Se você acha que fez sentido esse bate-papo para você, deixa a sua curtida, comente, compartilhe com alguém que pode precisar dessas informações e fique com a gente, ative o sininho porque toda semana tem conteúdo novo para você aqui no CCS Cast. Eu vou ficando por aqui e até mais.